Olá pessoal, aqui é a professora Dariane Gomes e hoje nós vamos falar sobre a febre aftosa. Pessoal, quando a gente fala em febre aftosa, a primeira coisa que nos vem à cabeça são os prejuízos que ocorrem quando há um surto de febre aftosa. E quando eu digo prejuízo, não digo apenas para a região que foi diretamente atingida, né, onde ocorreu o surto, mas para o país todo. Porque uma vez que há um surto de febre aftosa, os países impõem então embargo às importações de carne e derivados do Brasil. Então, a nossa economia como um todo sofre diretamente o impacto do surto de febre aftosa. Pessoal, a aftosa, também chamada de Foot and Mouth Disease, que significa doença do pé e da boca, ela é causada por um vírus chamado aftovírus, que pertence à família Picornaviridae. Trata-se de um vírus que tem um formato de icosaedro sem envelope. Então, lembrando que quando o vírus é envelopado, a gente consegue controlar ele no ambiente mais facilmente com desinfetantes à base de detergente ou solventes orgânicos. Nesse caso, a gente não tem essa possibilidade. O genoma dele é um RNA e ele codifica 12 proteínas. Esse vírus consegue sobreviver ao processo de refrigeração ou processo de congelamento. Então, é por isso que quando ocorrem surtos no país, os outros países promovem embargo, né? Não compram mais nossa carne e os derivados, porque o vírus pode ser transmitido através, então, desses produtos. Para inativar o vírus, então, a gente precisa de temperaturas aí acima de 50 graus Celsius, pH acima de 9 ou abaixo de 6, e ainda a gente pode utilizar algumas substâncias como o hidróxido de sódio, o carbonato de sódio e o ácido cítrico. Bom, pessoal, quem são os animais acometidos pela febre aftosa? Quando a gente fala febre aftosa, a primeira coisa, né, o primeiro hospedeiro que vem à nossa mente são os bovinos, porque nós já estamos acostumados a temer, né, a febre aftosa no gado brasileiro, em virtude aí dos problemas econômicos que isso é gerado. Mas ela comete um número muito grande de animais. Então vejam, né, dos animais de produção que nós estamos acostumados, ela comete os bovinos, os bubalinos, os suínos, os ovinos e os caprinos. Animais que possuem casco fendido. Ela não acomete equinos, mas ela pode acometer qualquer animal artiodátilo, né, que tenha aí o casco fendido, que seja doméstico ou que seja selvagem. Embora alguns deles, como por exemplo os camelídeos, os camelos, os dromedários, as lhamas, as vicunhas, as alpacas, elas têm uma susceptibilidade mais baixa. Mas vejam, até a girafa é acometida pela febre aftosa. Os humanos também são suscetíveis à febre aftosa. Então, ela trata-se de uma zoonose. Mas é uma zoonose, assim, de baixíssima gravidade. Normalmente, quando ela comete humanos, é uma doença ocupacional, então pessoas que têm contato direto com os animais, e ela costuma causar aí algumas vesículas, né, algumas aftas nessa pessoa, e acompanhado ou não de febre. Normalmente, o que a gente observa é febre e essas lesões. Existem relatos também, por exemplo, de primatas silvestres apresentando febre aftosa. Então, como vocês podem ver, acomete aí uma gama muito grande de animais. Claro, né, que esses citados inicialmente são os animais aí mais suscetíveis à doença, que apresentam as lesões na sua forma mais grave. A aftosa se trata de uma doença com altíssima morbidade e baixa mortalidade. Então, o que é isso? Alta morbidade.
todos os animais infectados vão apresentar doença no rebanho. Então, a morbidade da aftosa pode chegar aí a 100%, ou muito próximo disso, pelo menos. Ao passo que a mortalidade ela é bem baixa, tá? Em adultos ela gira em torno de 2% dos animais e nos jovens em torno aí de 20%. Claro que isso vai depender da cepa que acometer esses animais e da susceptibilidade da espécie. Lembrando, né, como a gente acabou de mencionar, que existem espécies que são mais suscetíveis, altamente suscetíveis, como por exemplo os bovinos, e espécies que são pouco suscetíveis, como por exemplo os camelídeos. A transmissão, ela pode acontecer de forma direta e de forma indireta. A transmissão direta, então, está ligada principalmente à ingestão, né, de partículas que contenham aí secreção ou excreção dos animais infectados, ou ainda a inalação dessas partículas. A ingestão está ligada principalmente na ocorrência de aftosa em suínos. A transmissão indireta está ligada, então, está relacionada a qualquer vetor ou qualquer fômite que veicule esse vírus até um novo hospedeiro. Então, o próprio homem pode funcionar como vetor, né, do vírus, porque ele infecta, ele se contamina, contamina suas roupas, seus sapatos, seu carro, e aí ele transporta esse vírus, por exemplo, de uma propriedade para outra. Os instrumentos que a gente usa num grupo de animal e leva até outro, os próprios produtos cárneos, né? Então, falei para vocês, a carne e os derivados, eles veiculam o vírus, né? O vírus, ele consegue sobreviver no processo de refrigeração. Então, existe aí uma gama muito grande de possibilidades de transmissão desse vírus. Até mesmo o leite in natura, o leite que não tenha sido pasteurizado, pode veicular esse vírus. Então, para vocês terem uma ideia, o próprio transporte dos animais, né, serve aí como mecanismo de distribuição desse vírus. E além disso, ele tem a capacidade de ficar viável nos aerossóis, né? Quando ele aerosoliza, ele fica viável ainda, o vírus. E aí ele é distribuído por via aerógena, ele pode percorrer grandes distâncias. Então, propriedades vizinhas estão sofrendo aí um risco altíssimo. Inclusive, é por isso que quando ocorrem surtos, as propriedades vizinhas são interditadas também. Bom, pessoal, então, quem são as fontes do vírus? Os animais infectados, né? Mesmo que eles ainda não estejam apresentando sintomatologia, eles vão eliminar o vírus através das suas secreções e excreções, tá? Então, respiração, gotícula de saliva, fezes, urina, leite, sêmen, tudo vai eliminar o vírus. E lembrando que a carne, os produtos, os derivados cárneos, também podem transportar o vírus, desde que, claro, seu pH tenha sido mantido acima de 6, porque como a gente viu anteriormente, pH acima de 9 ou abaixo de 6 inativa o vírus. Bom, a gente não sabe muito bem por quê, mas acredita-se então que não tem persistência viral nos suínos. Ou seja, uma vez que ele não estiver mais apresentando sintomas, ele não está mais eliminando o vírus. Mas nos bovinos isso acontece. Então, aquele animal que já parou de apresentar sintomatologia, ele continua como fonte de infecção para o rebanho. Para vocês terem uma ideia, os animais infectados, né, eles se tornam portadores depois que eles param de apresentar os sintomas e a gente consegue detectar o vírus na faringe deles por até 2 anos depois da ocorrência do surto. E onde está ocorrendo a febre aftosa? Bom, as regiões consideradas endêmicas são a Ásia, uma parte da Ásia, a África
o Oriente Médio e a América do Sul. Mas cada país é classificado individualmente de acordo com seu status sanitário. Então, a gente tem países que são livres de febre aftosa sem vacinação, né? Ele erradicou, não precisa mais vacinar. E a gente tem países que são livres de aftosa com vacinação, né? Por exemplo, China, Taipei e Uruguai. O Brasil, ele é um país muito grande. Então, as nossas divisões são feitas por estado. Então, a gente tem aí os estados brasileiros, a grande maioria, que é considerado, então, zona livre, porém com vacinação. A gente tem Santa Catarina, que é uma região livre sem vacinação. E a gente tem ainda algumas regiões, alguns estados que são considerados de risco médio para a febre aftosa, né? Porque eles estão aí próximo a regiões que ainda não houve erradicação, né? Não são regiões livres. Então, a gente tem esses estados que são estados de risco para aftosa ainda. Em relação à patogenia, então, o ruminante ele se infectou, normalmente ele se infecta por inalação de aerossóis, e aí esse vírus ele se replica inicialmente na faringe. Depois que ele se replicou na faringe, ele passa a disseminar para os outros tecidos. Com 24 horas mais ou menos, 24 horas antes dele manifestar sinais clínicos, ele já começa a excretar o vírus. Então, o período de incubação e o período de latência são diferentes, tá? Lembrando que o período de incubação é o período que decorre aí da infecção até o momento que esse indivíduo vai manifestar sintomas. E o período de latência é o período que decorre da infecção até o momento em que esse indivíduo está eliminando o agente. Então, o período de latência termina 24 horas antes de terminar o período de incubação. Bom, então, 24 horas antes de manifestar os sintomas, ele começa já a disseminar o vírus pelo ambiente. Bom, então, com 24 horas, né, depois disso, os sintomas começam a aparecer. E são o quê? São formação de vesículas. O aparecimento dessas vesículas, ele vai persistir aí por vários dias e depois de 5 dias, né, 120 horas, essas vesículas começam a se romper. Quando elas se rompem, começa então a formação de úlceras, né? E são úlceras bastante extensas, bastante dolorosas. Mas, por algum motivo, esse rompimento culmina também com o aparecimento de anticorpos no animal. Então, isso foi mais ou menos por volta do 5º dia. Por volta do 10º dia, a gente observa que essas lesões começam a apresentar cura. Então, embora as lesões se curem, o vírus ele pode permanecer lá na faringe do animal por até uns 2 anos, exceto o suíno, que é o único em que o vírus não apresenta persistência. Bom, o período de incubação ele é bastante variável. Então, normalmente ele gira em torno aí de 3 a 8 dias, né? Em torno de uma semana, mas ele pode demorar até 3 semanas para que o animal passe a apresentar os sintomas. E os sintomas são o quê? Então, para associar os sintomas da febre aftosa, guardem o nome da doença. Então, febre aftosa, né? Então, o primeiro sintoma que a gente vai observar é febre. Quero lembrar para vocês que febre é uma síndrome. Então, eu tenho o quê? Não é simplesmente o aumento de temperatura. Aumento de temperatura é hipertermia. Você ficar no sol por 2 horas, você vai ter um aumento de temperatura. A febre é uma síndrome. Então, tem a hipertermia, o aumento de temperatura. Tem a anorexia, né? O animal perde o apetite, fica depressivo, fica letárgico. Então, essa foi a febre. Febre aftosa.
Então, vesículas similares a aftas, né? Vesículas bastante dolorosas, que vão se disseminar aí no palato, nos lábios, na gengiva, nas narinas, nos espaços interdigitais, né? E nas bandas coronárias. Agora é fácil pensar no nome em inglês. Em inglês chama Foot and Mouth Disease, doença do pé e da boca. Então, onde mais, né? Quais são os lugares onde eu mais tenho evidência dessas lesões? Próximo à boca, então, palato, lábio, gengiva, língua. E nos pés, então, espaços interdigitais, né? Nos locais onde a gente tem as bandas coronárias, a gente observa bastante essas lesões. Podemos encontrar também lesões nos tetos, tá? Mas é a única lesão que não é aí facilmente lembrada pelo nome da doença. Todas as outras a gente consegue lembrar só gravando o nome da doença. Bom, pessoal, agora o resto é consequência. Olha só, se esse animal tá com febre, tá com anorexia, né? Tá cheio de aftas, que em algum momento da vida teve uma afta, teve uma úlcera, usou aparelho, aí teve lesão na boca, sabe o quanto é difícil se alimentar quando você tem alguma lesão em cavidade oral. Então, a consequência disso é que o animal vai emagrecer. Então, ele emagrece porque ele não está se alimentando, né? Mas ele não está se alimentando por dois motivos. Um, porque a boca está doendo. Dois, porque o pé também está doendo. Então, ele tem dificuldade de ir até o alimento. Porque as lesões, né, que ele tem na pata também vão dificultar o deslocamento dele. Aí eu falei para vocês, né, que o animal não está se alimentando e que o gado vai perder peso. Se eu estiver falando em gado leiteiro, vai ter uma redução na produção de leite. Pelos mesmos motivos que nós vimos até agora. A vaca não está se alimentando, não consegue ingerir água adequadamente, não consegue se deslocar até o alimento, a produção de leite cai. E aí, o que acontece? Eu mencionei para vocês que pode acontecer mastite, né? Por quê? Porque eu tenho lesões no teto dessa vaca. Então, essas lesões, essas vesículas que se rompem e viram úlcera no teto da vaca, provocam duas coisas. A primeira é a dificuldade de ela ser ordenhada porque ela está com muita dor. A segunda é que funciona como uma porta de entrada para agentes infecciosos, agentes causadores de mastite. Então, aumenta o índice de mastite nesses animais. Para piorar, eu quero que vocês se recordem de uma informação que eu dei agora há pouco para vocês. Eu falei assim, a mortalidade é baixa, gira em torno de 2% nos adultos, mas nos jovens pode girar em torno de 20%. Por esse motivo aqui. Pensem, né? Um jovem que está em fase de crescimento, um bezerro, um cordeiro. E esse animal, ele pode adquirir a doença no momento que ele está mamando na mãe dele, ou ainda ele pode não conseguir mamar. Então, um dos motivos dele vir a óbito pode ser aí a falta de alimentação, né? O não aleitamento desse animal jovem, né? Porque a mãe não está produzindo leite, porque a mãe não está conseguindo amamentar. Nos jovens, a gente consegue observar um outro sintoma que é a miocardite, que também é possível, tá? Então, é um dos fatores que contribui aí para o aumento da morte em bezerros jovens, cordeiros jovens e neonatos. Pessoal, da mesma forma que eu falei para vocês que o botulismo tinha lesões que pareciam o desenrolar de uma historinha, a febre aftosa também, né? Na sua forma clássica, as lesões elas têm uma evolução. Então, a primeira coisa que a gente observa é a formação dessas bolhas. Aqui a gente tem aí bem no início a formação das vesículas. Essas vesículas, com o tempo, né, lá por volta do 5º dia mais ou menos, elas começam a se romper. E onde elas se rompem, ficam essas
úlceras, né? Observe que não tem como o animal se alimentar com uma úlcera desse tamanho, a dor é muito grande. E é claro que essas úlceras podem sofrer infecções secundárias, então, mesmo que haja aí a cura dos sintomas da aftosa, o proprietário pode ter que ficar ainda fazendo o tratamento das lesões secundárias. Bom, mencionei para vocês, né, que nos espaços interdigitais, então aqui a gente tem um bovino, aqui a gente tem um suíno, também ocorriam a formação dessas vesículas. Então, imagine, né, o animal está com dor, ele não consegue se deslocar para se alimentar. Aqui com mais detalhes, mostrando aí no suíno a presença, então, das úlceras secundárias por essa vesícula. Então, aqui a gente observa uma língua, né? Então, a gente já tem algumas vesículas rompendo e outras, né, que ainda estão por romper. A dificuldade desse animal se alimentar é muito grande. Teto. Então, a gente pode observar essas lesões no teto também, e essas lesões predispõem aí a formação de mastite, sem falar que causam uma dor intensa, impedindo esse animal de se alimentar. E ainda em jovens, a gente pode observar a presença de miocardite. Bom, pessoal, né? Então, aqui a gente tem um quadro geral dos sintomas. Então, vejam, teto com lesões mais ulceradas, né? Lábio e em múfula aqui, uma região, uma lesão levemente extensa. Falei para vocês que acontece em humanos, tá? Então, em humanos a gente observa aí a presença dessas aftas, né? Dessas lesões vesiculares, acompanhada de febre. Bom, pessoal, então como que é realizado o diagnóstico? Bom, uma vez que você observou que o rebanho tem essas lesões vesiculares, o que tem que ser feito imediatamente é comunicar ao serviço veterinário oficial do local. E aí o serviço veterinário vai até o local, a propriedade é isolada e aí são feitos então os testes para verificar se realmente é febre aftosa ou não. E aí podem ser utilizados, né, alguns testes, alguns exames laboratoriais para confirmar. Então, normalmente é realizada a RT-PCR para se detectar aí a presença do vírus, né? Pode ser utilizado o ELISA, mas lembrando que esse animal só vai produzir anticorpo quando ele começar a romper as lesões, então mais ou menos a partir do 5º dia de manifestação de sinal clínica que ele vai iniciar a produção de anticorpos. Pode ser realizado também o isolamento viral, mas isso num caso de surto a gente não faz de imediato, porque você precisa de uma resposta rápida, você precisa saber se tem ou não tem o vírus naquela propriedade. E o isolamento viral é um processo que demora um pouquinho mais, tá? Para isolamento viral, então, pode ser utilizado aí ou o conteúdo dessas vesículas que ainda não romperam, pode ser aspirado esse conteúdo, ou ainda pode ser utilizado o fluido esofágico coletado por meio de Probang, né, dos ruminantes aí que estão apresentando sintomas, ou ainda suave da garganta dos suínos que tem na propriedade. Bom, pessoal, lembrando que um dos problemas do teste sorológico é que esses animais são vacinados e, eventualmente, pode-se reconhecer aí um anticorpo vacinal e esse animal vai acabar sendo um falso positivo. Mas tem que lembrar também que pode haver um falso negativo. Quando? Eu falei para vocês que o animal só começa a produzir anticorpos a mais ou menos a partir do momento em que as lesões se rompem. Então, se a suspeita de febre aftosa nessa propriedade ocorreu antes disso, vão haver falsos positivos, porque esses animais que têm aftosa ainda não produziram anticorpos, tá? No Brasil, a gente usa
um peptídeo, não estrutural recombinante, ou seja, expresso em Escherichia que acolhe para confirmar aí os animais que tenham dado positivo no ELISA. Bom, pessoal, e o diagnóstico diferencial? Quem que a gente tem que diferenciar em casos aí de febre aftosa? Bom, eu preciso diferenciar de todas as doenças vesiculares, né? Mas para isso, como existem muitas, a gente leva em consideração as doenças que são endêmicas na região em que está acontecendo um provável surto. E são essas doenças aqui. Então, a estomatite vesicular, lembrando que no caso da estomatite vesicular, ela acomete equinos, diferentemente da febre aftosa. Exantema vesicular do suíno, doença vesicular do suíno, língua azul em ovinos, principalmente, a peste dos pequenos ruminantes, o ectima contagioso, que embora também seja uma doença aí vesicular, ele acaba tendo um comportamento, as lesões elas são bem características, mas ainda assim é um diagnóstico diferencial. A rinotraqueite infecciosa bovina, diarreia viral bovina, a febre catarral maligna, né, todas as doenças vesiculares, a peste bovina, a estomatite papular bovina e a varíola bovina. No Brasil, as doenças que a gente mais utiliza para diagnóstico diferencial são a estomatite vesicular, a rinotraqueite infecciosa bovina, a diarreia viral bovina, né, doença das mucosas, a língua azul e a varíola bovina. Para prevenir e controlar essa doença, pessoal, a gente tem um programa nacional, que é o Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, e ele prevê, então, que haja no Brasil, né, um calendário de vacinação para bovinos e bubalinos. Esse calendário, ele é diferente, né, em cada estado, assim, ele é personalizado, regionalizado. A gente tem um controle, então, de trânsito dentro de fronteiras para esses rebanhos bovinos e bubalinos. Esse programa ele também prevê uma ação organizada em caso de foco, né, uma ação de emergência em caso de foco, então o que deve ser feito. É realizado, então, o monitoramento epidemiológico dos rebanhos. Diversos proprietários, né, relatam aí que nunca ouviram falar, então, embora esteja nesse programa nacional, a gente não sabe se isso tem sido feito e quão amplo tem sido, né, esse monitoramento e as campanhas de educação sanitária aí para orientar e convencer os proprietários a realizarem as vacinações corretamente. E por falar de vacina, pessoal, a vacinação ela também é regionalizada. Então, assim, existem estados que vacinam 2 vezes por ano. Nós temos estados com uma vacinação por ano, tá? Então, essas vacinas podem ser nos meses de maio e ou novembro, e a gente tem estado que não vacina. Mas a vacina é sempre importante enfatizar que ela precisa ser mantida aí em temperatura de geladeira, né? Em temperatura de 2 a 8 graus Celsius. Imagine um rebanho bastante grande e as vacinas todas jogadas lá numa caixa com isopor, uma caixa de isopor com gelo, com a tampa aberta a um sol de 37 graus Celsius. Então, rapidamente esse gelo descongela e a temperatura dessa vacina fica alterada, né? Uma vez então que a vacina foi mantida fora da sua temperatura, ela vai perder o seu efeito. Então, fiquem bastante atentos com isso, mesmo porque você não quer um foco na sua propriedade. Jamais colocar a vacina no congelador, ou mesmo permitir que ela aqueça, tá? Então, o cuidado aí com a vacina é extremamente importante. Pegou o frasco, puxou a dose, aspirou a dose, devolve essa vacina para a caixa de isopor e cobre essa caixa, tampa a caixa, tá? Não deixa a caixa descoberta no sol. Bom, pessoal, e só para a gente encerrar,
eu queria falar um pouquinho com vocês sobre os prejuízos que a gente sofre nos casos de surtos de febre aftosa. Então, vocês vão olhar para mim e vão falar assim: nossa, mas a gente acabou de ver que a mortalidade é baixa. Por que, então, que a gente sofre esses embargos internacionais quando acontecem surtos de febre aftosa? Vejam bem, embora a mortalidade seja baixa, o prejuízo para o produtor é grande, né? Porque esse animal ele fica aí mais ou menos um mês sem se alimentar corretamente, sem conseguir comer, perdendo peso. Depois disso, podem ainda vir as complicações secundárias após o surto da aftosa. Bom, vamos partir do princípio que os problemas como um todo demoraram 2 meses nessa propriedade. Então, esse produtor teve um prejuízo porque esses animais perderam peso por um período de 2 meses. Depois, ele vai ter que recuperar o peso que os animais perderam. Então, vamos colocar aí mais 30 dias ou mais 2 meses para esse animal recuperar o peso que ele perdeu. Aí ele volta a ganhar peso. Então, para o produtor que precisa desse ganho de peso, que ele precisa da produção de leite, o prejuízo é grande. Bom, mas o animal não morreu, o prejuízo não foi tão grande assim. Pensem o seguinte, o pessoal lá da Europa, né, já passaram aí muito tempo trabalhando para erradicar essa doença, então para eliminar essa causa de prejuízo na produção. Então agora eles não vão aceitar de jeito nenhum que a doença volte para o país deles. O que eles fizeram para erradicar? Eliminaram todos os rebanhos que tinham animal positivo. Então, foi um prejuízo para eles. Eles tiveram bastante prejuízo já para conseguir erradicar essa doença. Por isso que eles não aceitam comprar nossa carne. Porque eles vão reinstalar uma doença e já deu muito trabalho para eles conseguirem erradicar. Já tiveram que passar por um processo bastante doloroso para conseguir, e digo doloroso no sentido financeiro também, para conseguir erradicar essa doença. Então, esse é o motivo principal dos embargos internacionais. Como eles erradicaram, eles não aceitam mais correr o risco de ter a doença. Bom, pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima.